Nosso tema do trimestre, Tempos de Conquistas, da classe de jovens, Fé e Obediência no livro de Josué. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7, tratando do tema Derrotando o Primeiro Inimigo, que traz como texto do dia: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é vencedor, irmãos? Nada mais é aquele que vence a dor. Parece, né, uma brincadeira, mas o vencedor é aquele que vence as dificuldades, aquele que vence a dor, aquele que vence os obstáculos da vida. Esse é o vencedor que o apóstolo Paulo está tratando em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 37. No mundo, observe bem isso, preste atenção, vocês que estão conosco aí, Jonatas, Elite e Viviane. Ganhar no mundo, para ganhar, alguém tem que perder. Essa é a lógica, raciocínio humano de quem ganha. Para mim ganhar, o Jonas tem que perder. Para mim ganhar, o Elito tem que perder. Ou para mim ganhar, a Viviane tem que perder. Mas no reino de Deus, a minha vitória é a vitória de vocês. A minha vitória é a vitória, né, coletiva. Isso é maravilhoso no reino de Deus. Em algum momento, irmãos, na nossa trajetória, nós vamos ter os obstáculos, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, assim como Josué. Josué e o povo de Israel estavam debaixo de uma promessa, mas na trajetória para alcançar a vitória, para chegar a receber a promessa de entrar na terra prometida, né, tinha obstáculos. E para eles serem mais do que vencedores, eles precisavam vencer estes obstáculos. E a síntese da nossa lição vai dizer que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Vocês venceram o obstáculo do sono, do cansaço, né? Talvez poderiam estar descansando agora, mas venceram esse obstáculo e estão conectados aí conosco. E Deus abençoe pela tua participação. A lição de número 7, ela tem como base o texto bíblico de Josué, né? Josué, capítulo de número 6, versículo de número 1 a 10. Irmão Giovanni está entrando aí, Deus abençoe, irmão Giovanni. Né? Josué, em capítulo de número 6, nada mais além do que Deus apresentou a Josué uma estratégia de guerra, uma estratégia para conquistar, né, a terra de Jericó. E o verso de Josué, capítulo 6, versículo de número 1, vai dizer assim: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Ou seja, eles estavam presos dentro da cidade de Jericó. E nós vamos ver adiante algumas curiosidades em relação à cidade de Jericó, que era algo histórico, essa conquista, era algo sobrenatural, né? A conquista da terra de Jericó. A derrubar, né, os muros de Jericó era algo, aos olhos humanos, impossível. A guerra, aqui um ponto muito interessante, você que está com a tua lição, na parte introdutória dela, vai citar que a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino, haja vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completara. Se você tiver tempo, em outra oportunidade, leia Gênesis capítulo 15, versículo 16, que vai falar sobre a iniquidade dos amorreus. Toda vez na história do povo de Israel que a iniquidade dos amorreus, a taça da iniquidade dos amorreus, ela transborda, vem o juízo divino, vem a intervenção divina. E aqui nada mais o que está ocorrendo é a taça, né, da iniquidade dos amorreus estava se completando. Aí Deus vai intervir na história do povo de Israel, dando uma estratégia de guerra para que eles invadissem ou entrassem ou tomassem a terra prometida. Promessa essa que o povo de Israel e Josué estava, né, debaixo dessa promessa. Então, Gênesis capítulo 15, versículo 16, vai tratar essa questão. Então toda vez que a taça ela se completa, desencadeia o juízo divino. Esse é um ponto importante. Josué, ele recebe uma estratégia. Observe lá em Efésios, o apóstolo Paulo falando em Efésios capítulo 6, versículo de número 10 em diante, que nós, irmãos, não devemos lutar
né? Porque a nossa luta, Efésios 6:12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades. Contra estas lutas, irmãos, nós não usamos estratégias humanas, nós não usamos ferramentas humanas. Nós precisamos usar armas espirituais. E é isso que a lição de hoje vai mostrar através dessa luta, dessa guerra, dessa milícia travada por Josué e a nação de Israel contra Jericó. Foi uma estratégia vinda do alto, uma estratégia vinda do céu, né? E segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, mais uma vez falando, no capítulo de número 10, versículo de número 4, vai dizer que porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, né? Para destruir fortalezas. Vocês Glória a que estão Deus. ouvindo, eu ia falar para os irmãos glorificar, o irmão Jonas já glorificou. As armas, irmãos, nossas, não são carnais. A luta que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando, você deve identificar buscando em Deus, em oração, uma estratégia. E não se precipitar, não, muitas vezes, irmãos, nós acabamos nos precipitando nas lutas e batalhas que enfrentamos e não ouvimos, não conseguimos ouvir. Olha que maravilha, meu irmão Noé Vieira, vamos ver se ele consegue se conectar. O Giovanni, deixa eu admitir o Giovanni aqui. O Giovanni, pensei que ele tinha entrado. Peraí, o irmão Noé, gente, olha aí, dá um bem-vindo para o irmão Noé. Vou esperar o irmão Noé se conectar aqui. Né? Mas, voltando ao raciocínio aqui, gente, nós não usamos... Seja bem-vindo, irmão Noé. Tá me ouvindo, irmão Noé? O Noé não conseguiu se conectar, eu acho. Mas, enfim, gente, a nossa batalha é travada com armas espirituais. Então, que nós possamos estar, né, travando as nossas batalhas, mas olhando para o nosso Deus, pois toda vitória vem do alto. Finalizo essa introdução usando o texto de Provérbios 21 e 31, que diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A tua vitória está vindo, irmão Jonas, irmão Aleluia. irmão Viviane, irmão Giovanni, né? Você que está aí nos acompanhando, a nossa vitória vem do Senhor. O primeiro tópico da lição, né, lição de número 7, vai tratar sobre a primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida. E é importante que você faça a leitura dessa lição, né, com calma em casa, para que você entenda o que nós estamos aqui tratando. Pelo seguinte, Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Comece a imaginar aí as medidas, só para você ter uma noção e ver se não é loucura de Deus, não parece uma loucura, uma doideira de Deus, mandar o povo caminhar em volta da cidade. 32 quilômetros. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Tenta imaginar, irmãos, você dando volta numa cidade fortificada como essa de Jericó e apenas gritando derrubar uma muralha de 6 metros de espessura. Um muro você derruba gritando, um muro convencional feito, mesmo que seja com a massa mais ruim que você imaginar aí na construção civil, não se derruba um muro gritando, gente, e nem dando volta em volta de muro que não vai cair. Agora você pensa, segundo a história, era considerada invencível a cidade de Jericó. O povo era bem estruturado, cidade fortificada, tinha segurança aquela cidade, pois acreditava-se que contavam ainda com a proteção dos deuses cananeus. Não era só uma muralha de 6 metros, né? Não era somente 9 metros de altura. Eles contavam com a proteção, né? Eles achavam, né, que estavam sendo protegidos pelos deuses cananeus. E a fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombravam os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra 38 anos antes. Você imagina, irmãos, que quando foram enviados os 12 espias,
os 10 espias duvidosos e os 2 espias que tinham fé, Josué e Calebe. É interessante, irmão, que crente não anda por vista, mas anda por fé. Por isso, Josué e Calebe são considerados homens de fé. Eles passaram um relatório para Moisés 38 anos antes, em duas questões, tanto os 10 espias quanto os 2, eles tinham como um acordo. Eles observaram que era uma terra que manava leite e mel, certo? Né? Geralmente, aqueles que não têm fé, eles conseguem ver o milagre também, eles conseguem enxergar a vitória, mas o problema daqueles que duvidam e aqueles que vivem por vista é que eles começam a enxergar os obstáculos, só os obstáculos. E eles acham dificuldade. Os 10 espias, 38 anos, olharam para os obstáculos, olharam para as dificuldades. Eles falaram, de fato, a terra mana leite e mel, mas infelizmente, tem muitos obstáculos, muitas dificuldades. Olha a muralha, uma muralha de 6 metros de espessura, 9 metros de altura, 32 quilômetros, uma cidade fortificada. Será que nós vamos conseguir, Moisés? Isso 38 anos antes, os espias atemorizaram os hebreus, dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes e muito grandes. Eu quero dizer para você, jovem que está me acompanhando, independente da fortaleza, independente da dificuldade que você está enfrentando, Deus lhe dará estratégias que aos seus olhos até poderão parecer loucura. Deus abençoe, irmã Regiane, seja bem-vinda, né? Irmão Gleito, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Eu quero dizer para vocês que entraram agora, independente da fortaleza que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, irmã Regiane, irmão Gleito, Deus ele dará estratégias a vocês para vocês serem vitoriosos em Cristo Jesus. Esse é meu bem-vindo para vocês que entraram agora conosco aí. O rei de Jericó, irmãos, não estava brincando. Diabo, irmãos, Satanás não brinca de ser Satanás. O inimigo não brinca com a igreja. É assim a igreja, o cristão, o jovem não deve brincar também de ser cristão. Porque o rei de Jericó, ele estava ciente da batalha que ia enfrentar, da dificuldade que ia enfrentar. Mas agora você imagina, pensa num inimigo que pirou. Porque ele imagina o exército de Israel, irmão, se preparando com armas como convencional. Agora Deus dá uma estratégia a Josué totalmente diferente aos nossos olhos humanos hoje, tentando raciocinar em relação à estratégia que Deus dá a Josué, já é uma loucura. Agora você imagina um povo preparado para a guerra, ver toda a nação de Israel dando volta na cidade. Essa foi a estratégia que Deus dá a Josué no capítulo de número 6. Vocês vão dar voltas na cidade e no último dia, né? Vocês vão, daí sim, em silêncio. Olha que luta, que prova, irmão. Que prova, mandar eu ficar calado na hora da luta. Não é fácil ficar calado, irmão. O que eu mais vejo, irmão, são os crentes murmurando, os crentes reclamando, os crentes abrindo a boca para falar alguma coisa. E o que Deus está nos mostrando através dessa lição é que existem momentos que nós precisamos nos calar e ouvir a voz de Deus, ouvir a estratégia de Deus. Obviamente, irmãos, nós temos um inimigo, lá em João 10:10, nós temos um inimigo que diariamente também deseja nos matar, roubar e destruir. Ele não está brincando de inimigo. A Bíblia é enfática em dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. E isso está claro que ele não vai brincar. Se ele tiver a oportunidade de te matar, se ele tiver a oportunidade de te roubar, se ele tiver a oportunidade de destruir a tua casa, a tua família, teus relacionamentos, ele vai destruir, não tenha dúvida disso. Agora, o que a Bíblia vai me dizer é para que eu não fique desanimado, porque a nossa batalha, quem vencerá, a nossa vitória vem do alto. Glória a Deus por isso. Essa esperança que vai ser renovada na vida de Josué e no povo de Israel. A vitória vem do Senhor. Esse era o reforço que Deus estava querendo enfatizar a nação de Israel. Não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho nessa batalha.
Agora, um ponto aqui que eu gostaria de destacar é que não existe super-homem e não existe Mulher Maravilha. Isso é ficção, certo? Não existe supercrente, não existe supercrente mulher e supercrente homem. Existem pessoas, irmãos, que passam sim por momentos difíceis e nós não estamos 100% todos os dias pegando o anjo pela canela, acreditando em tudo e movendo montanhas pela fé. Isso, irmãos, é uma realidade que todo crente vive. Talvez você até possa se deparar com alguns crentes que, da boca para fora, falam, não, está tudo top, tudo top das galáxias. Mas nós temos que ter essa consciência que todo cristão ele passará por dificuldades. E você, durante os 365 dias do ano, oxalá que nós pudéssemos estar todos os dias com a nossa fé inabalável. Mas não, vai ter dias que você vai acordar e vai estar preocupado, sim, vai estar. Só que eu quero dizer uma palavra a você. Deus, ele vai te dar graça para você enfrentar essa luta, né? Vai te dar graça. Seja bem-vindo, Murilo. Olha o Murilo lá acompanhando conosco. Deus te abençoe, né? Deus vai te dar graças para que você enfrente mais esse dia. Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando. Seja ela em relacionamento, em trabalho, seja pandemia, não sei qual que é o problema, mas Deus está te dando graça hoje, nesta manhã, para você enfrentar um pouco mais. E lembre-se, irmão, que às vezes Deus usa as circunstâncias, Deus usa as lutas, as provas, né, que Ele nos permite, muitas vezes para mudar você. E enquanto, olha, observe isso nas estratégias, Deus ele não viola princípios. Deus ele não dá a voz de comando enquanto você não cumprir a primeira. Se Deus falou que você tem que ficar quieto, silêncio, né? Se Deus te falou que você tem que dar a volta na cidade de Jericó, enquanto não se cumprir este primeiro comando, não virá o segundo comando. Esse é princípio de guerra, princípio de luta. Primeiro tem que se cumprir um comando. Deus está lhe dando um comando. Se você não cumprir, a luta vai permanecer, o problema vai permanecer. E os cristãos muitas vezes não dão ouvido. Por quê? Porque eles estão como os 10 espias duvidosos. Eles só estão conseguindo enxergar o obstáculo, só estão conseguindo enxergar o problema e não conseguem dar ouvido. E Deus, quem sabe, está usando as circunstâncias para mudar algo em você, para mudar algo em mim. Deus permite algumas lutas e algumas provações. Mas todo crente, aquele que permanece firme, ele tem a certeza que Cristo Jesus, que o nosso Deus, ele está à nossa frente, nós seremos vitoriosos, independente do obstáculo. Amém? Prosseguindo aqui, então, a cidade só cairia com a ajuda de Deus, irmãos. Problemas e lutas, enquanto você estiver usando habilidade humana, pensamentos humanos, nós não vamos vencer. Sabe por quê? O maior desafio para o cristão é saber esperar, é saber ouvir a voz de Deus, é saber o que é a voz de Deus. Isso é um desafio tremendo, irmãos. Só que sabe o que acontece? O ser humano tem esse mal. Ele não sabe esperar, porque esperar dá a sensação que você não está no controle da situação. Você imagina, irmão, um povo preparado para a guerra vai ficar dando volta em volta de uma muralha? Vamos partir para a batalha, vamos partir para a guerra. Consegue imaginar o povo de Israel dando voltinha, 32 quilômetros, né, em volta de uma cidade, e eles loucos para enfrentar e já derrubar a muralha no soco e na espada e tudo? E não é assim que muitos crentes agem? Deus está falando, espera. E o povo está lá pegando, já empunhando a espada, já está querendo matar o irmão, já está, não, vamos para cima que nós vamos ser vitoriosos. Esse é o mal de muitos cristãos que não sabem esperar. Agora você fala assim, pensa, irmãos, povo de Israel, nação de Israel, 40 anos esperando, irmão. 6 dias para ele era uma eternidade, irmão. Eles queriam pular para dentro, cair para dentro, que nem diz o pastor Bilt Miller, vão cair para dentro. O que eles queriam era cair para dentro da cidade de Jericó. 40 anos esperando o negócio, agora está de frente.
está ali na frente deles, é só entrar, né? Mas Deus estava falando assim, não, eu quero que vocês fiquem caladinhos, né? Vocês não vão fazer ruído nenhum. Essa foi a estratégia que Deus deu para Josué, conduzir o povo. Vocês vão ficar quietinho, né? E depois que concluir o comando que eu estou lhe dando, aí você vai gritar, aí você vai pular, você vai contar para os 4 cantos do mundo que você é vitorioso. Mas enquanto isso, irmãos, permaneça, né, na dispensação do Senhor. Tópico 2 da nossa lição, estratégias de Deus para a batalha de Jericó. Isso aqui, meu jovem que está me acompanhando, eu gostaria muito que você anotasse. Gálatas 5,16. Depois você leia com calma lá sobre as obras da carne. Uma estratégia fenomenal, como diz o pastor Silas Malafaia, fenomenal, irmão. Né? Uma estratégia fenomenal é o seguinte, se você, para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo, cortar a fonte que o fortalece. Afinal, tudo que é alimentado cresce. Quer, irmão, ser vitorioso? Pare de alimentar o pecado. Pare de alimentar a sua carne somente e comece a alimentar o seu espírito. Porque enquanto nós estamos, irmãos, alimentando a nossa carne, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito, dando as estratégias, falando conosco, e as pessoas entram em desespero, em pânico, porque não estão alimentando a fonte correta. Precisamos alimentar o nosso espírito, e isso o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 5,16, em relação às obras da carne. Nós precisamos estar bem preparados para o momento de batalha e de luta. E a nossa vida espiritual, ela precisa estar muito bem alimentada, porque na hora da batalha, quem vai prevalecer é aquela natureza que está mais alimentada. Então, para ser vitorioso, irmãos, nós precisamos, sim, estar bem alimentado. A vida de cristão, irmãos, ela não é um piquenique espiritual. João, capítulo 16, versículo 33, vai dizer que no mundo nós teremos aflições, nós teremos aflições. Mas todas essas aflições nós só vamos vencer se nós estivermos bem alimentados na nossa natureza espiritual. Isso Deus está alertando aqui o povo de Israel. O item 2 do tópico 2 vai falar sobre o último parágrafo, há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos certamente os habitantes de Jericó, mas nunca se saberá ao certo por qual razão o Senhor assim o determinou. Irmãos, quando Deus lhe der a estratégia, não questione, não pergunte, não tente achar resposta por que Deus mandou você fazer do jeito A, do jeito B. Só glorifique ao Senhor. Deus não precisa, irmãos. Sabe o que otimiza o seu tempo na hora que você está passando, enfrentando dificuldade? Oração. Grave isso. Oração é otimizar o tempo. Porque uma palavra só, uma palavra, resolve o teu problema. Isso que Deus está falando para você nesta manhã, vocês que estão me acompanhando aqui. Ore, que você vai ganhar muito mais tempo. Não sei se conforme Salmo 35, o choro, né, não sei quanto tempo está durando esse choro, se é uma noite, se é uma semana, se é um mês, se é um ano. Não se desespere. Ore. Aí você vai falar assim, mas eu tenho que agir, eu preciso fazer alguma coisa. Melhor estratégia para você agora, nesse momento de problema e luta, é orar. Porque se você não está ouvindo a direção de Deus, Deus não está te dando comando, Deus não está te dando a estratégia, vai orar, irmão. A hora que Deus bradar nessa terra e falar assim, faça assim, irmão, pode partir, cair para dentro que Deus vai dar a vitória. E Deus vai dar a vitória muito mais rápido do que você imagina. Porque nós, com os olhos humanos, nós começamos a imaginar a cidade de Jericó precisava de um tirão de gente. Olhe que palavra abençoada para a tua vida. Você e Deus é a maioria.
Você e Deus é maioria. Nós jovens aqui, nós somos maioria, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você tendo Cristo, você tendo Deus na tua vida, você é maioria. Pode ser o inferno se levantar contra você. Você e Deus são maioria. Pode glorificar a Deus por essa palavra nessa manhã. Você é vitorioso em Cristo Jesus, muito mais do Glória a que Deus. vencedor Aleluia. em Cristo Jesus. Eu creio muito nisso, irmãos, e quando eu estava meditando nessa lição dessa manhã, eu estava observando como nós nos precipitamos muitas vezes. E é o que vai falar no último item da nossa lição ali, do tópico 2, dizendo a espera de um milagre. Esperar, irmão, não é fácil. Mas no momento de espera, ore porque vai otimizar o seu tempo. Deus vai dar chances, irmãos, à nação de Israel ainda de se converter. Porque eles tiveram 6 dias, 7 dias, né, de oportunidade. Porque Deus é um Deus de oportunidades, um Deus que dá chance, um Deus que abre portas, mas também é um Deus que faz justiça. E não pense, irmãos, que algumas pessoas falam assim, não é tarde para fazer alguma coisa. Pode ser tarde, sim. Pode ser tarde, a Bíblia vai dizer, eu gostaria que você lesse Apocalipse 2:21. Pode ser tarde, sim, irmão. O que você tem que fazer, se você tem que tomar uma decisão, tome ela hoje, na direção de Deus, porque pode ser tarde, sim. Né? Infelizmente, a gente tenta sempre amenizar a palavra de Deus e dar um jeitinho para que ela se adeque à tua situação. O que você tem que fazer nesse momento é olhar para o que a palavra de Deus está dizendo para a tua vida. Né? E pode ser tarde, sim, né? Mas nós precisamos, antes de mais nada, esperar, sim, no Senhor. E finalizo essa lição dizendo, tópico 3, Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Comando, você precisa aguardar o comando e a hora certa. Isso nós chamamos de fé. Confie no Senhor. Momento de fé. É confiar na estratégia que Deus está lhe dando. Se Josué duvidasse, Josué era um homem de guerra. Josué foi o sucessor de Moisés. Ele estava ao lado de Moisés. Ele tinha estratégia de guerra. Ele sabia como derrubar um muro. Mas Deus falou, não quero que vocês façam nada, vocês não vão usar as armas carnais nesse momento. Vocês vão usar estratégias espirituais. Olha lá, irmã Estelinha, que Deus abençoe a irmã Estelinha. Né? Deus vai te dar estratégias espirituais para enfrentar este muro, para enfrentar este obstáculo. E eu tenho certeza, irmãos, que a muralha de Jericó, ela vai ser destruída hoje na tua vida. Não sei qual é a muralha, mas eu estou crendo, estou tendo fé aqui, irmãos, para profetizar na tua vida, que você vai derrubar essa muralha e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra, medite na lição. Nós estamos encerrando aqui o nosso tempo, infelizmente, mas Deus, ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Obrigado por você ter me acompanhado, todos vocês, irmão Wellington, irmã Regiane, Viviane, Giovanni, Cleiton, Amém. né? Irmã Angélica, isso, irmão Jonatas, Castelinha, irmã Regi com o irmão Murilo, né? Que Deus abençoe vocês ricamente. Eu espero que essa palavra venha alimentar o domingo de vocês, que vocês enfrentem os obstáculos e dificuldades, crendo que há um Deus no céu e que a vitória vem do alto, em nome de Jesus. Amém. Finalizo então repetindo para você o texto do dia. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Glória. Deus te abençoe. Um excelente domingo para todos em o nome de Jesus. Eu vou ver se eu consegui gravar isso aqui, irmã Regiane. Eu acredito que sim, desta vez. E daí a gente compartilha para os irmãos essa palavra abençoadora em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amém. Um excelente domingo para todos, na paz do Senhor. Amém.